Oi, gente, eu sou a Ingrid Ramanushi, este é o canal Recriar com Arte, sejam todos sempre muito bem-vindos. E hoje eu vou ensinar mais uma daquelas receitinhas caseiras que vocês adoram. Eu vou ensinar, olha só, a fazer tinta acrílica caseira com poucos materiais, uma tinta super barata que vai ajudar muito aí no seu artesanato. Inclusive, gente, vou ensinar a fazer cores sólidas e também, olha só, essa linda tinta acrílica metálica. E só para vocês terem uma ideia, olha a maravilha de tinta. Olha só, gente, a cobertura dessa tinta. Olha como ela desliza super bem, como se fosse mesmo, né, uma tinta industrializada. Eu tenho certeza que vocês irão adorar essa aula, mas se você já está gostando, já me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos e se inscreve no canal. Então vamos lá aprender essa maravilha? Até já! Bem, gente, para começar nós iremos preparar a base aqui da nossa tinta. E para isso vamos usar 3 materiais somente. Cola branca, qualquer cola branca, estou usando essa daqui, tá? Uma cola branca PVA. Talco, também qualquer tipo de talco, tá bom? E água, tá? Você pode também substituir o talco, olha só, pelo carbonato de cálcio. Quem já fez a receita de chalk paint aqui do canal tem carbonato de cálcio em casa e pode também substituir, né? Ao invés do talco, usar o carbonato de cálcio. Eu sei que muita gente vai me perguntar se pode usar a maisena. Gente, você até pode usar sim, só que a tinta ficará com a qualidade bem inferior, tá? Então, se você quer uma tinta de boa qualidade, use o talco ou o carbonato de cálcio, tá? E aqui eu vou passar para vocês, como sempre, uma receita baseada em proporções, tá bom? Então eu vou usar como medida proporcional, olha só, essa colher, que é uma colher de chá, ela tem 5 ml. Vou fazer só um pouquinho. Se você quiser mais, aí você usa uma proporção maior. No lugar de uma colher, você pode usar um copo, enfim, vai depender da quantidade de tinta que você queira fazer, tá? Então, primeiro eu vou adicionar o talco. E o talco são 2 partes de talco, tá? Então, vou colocar 2 colheres dessa aqui de talco. 2 colheres de talco. E a cola, gente, é a mesma proporção. 2 colheres de cola. E agora, gente, a água que nós vamos colocar na mistura é o suficiente para dar o ponto, tá? Isso vai depender muito da qualidade, principalmente da cola que você está usando. Como essa cola aqui é uma cola extra forte, então eu vou usar a proporção de 2 colheres de água também, tá? Agora, se você estiver usando, por exemplo, uma cola escolar que já tem água misturado, aí vocês coloquem menos água, tá? Então, novamente, olha, 2 colheres de água, ó. 1 e 2 colheres. E agora é só misturar bem a nossa base. Aí, gente, agora vocês misturem bastante mesmo para tirar qualquer tipo de grumo, tá bom? Porque pode ser que fique um pouquinho, né, por causa do talco. Então é importante diluir bem aqui, né, dissolver bem o talco na cola e na água, para que a tinta fique bem lisinha, tá? Então mistura bastante. Ó, tá vendo? Ó, ainda tem um pouquinho de grumo aqui, então mistura mais. E pronto, gente, ó, já ficou numa consistência ótima, já misturei bastante e essa aqui será a base da nossa tinta. Então agora eu vou dar várias opções para nós pigmentarmos aqui a nossa tinta acrílica, tá? Olha só. Então, primeiramente, eu vou usar esse pigmento aqui muito comum, né? Ou xadrez, ou da coral, que a gente usa em tintas de parede, né? Então, esse pigmento fica muito bonito também para fazer a tinta. Eu vou colocar um pouquinho aqui em cada copo, aí cada um deles eu mostro uma maneira diferente de pigmentar. Pronto, então
Vou preparar primeiro com xadrez. Então, vou colocar aqui, olha, esse aqui é da cor verde, né? Vou colocar, ó, você tá vendo? A quantidade aqui é bem pouquinho, então você vai dosar, tá? Aqui eu vou colocar umas 6 gotinhas de verde, ó. Aí é lógico, né, gente? Se você estiver fazendo mais quantidades, aí você coloca mais pigmento, até chegar no tom da cor que você deseja, tá certo? E vou colocar azul também. Eu quero fazer um azul turquesa, né? Olha, coloquei 4 gotas de azul. Vamos ver se já chegou num tom bonito. E agora é só misturar. Olha só que cor linda, né? Ficou bem um tom de turquesa ou Tiffany mesmo, azul Tiffany, né? Olha que legal. Aí a dosagem do pigmento, gente, vai de acordo, como eu falei, né? Com a cor que você deseja, a tonalidade. Se você quiser um azul mais claro, coloca menos pigmento, tá? Agora, esse segundo aqui, eu vou usar, olha só, anilina. Essa anilina aqui, ela pode ser diluída tanto em álcool quanto em água, né? Então, se for usar esses tipos de pigmentos em pó, procure um pigmento que dilua na água, porque essa tinta, né, é uma tinta à base de água, tá? Então, vou colocar aqui um pouquinho da anilina. Essa que eu tô usando é na cor gerânio, tá bom? E essa anilina aqui eu ganhei aqui de uma seguidora do canal, a Cibele. Ela me deu muitos materiais artísticos, eu agradeço demais e dedico essa aula a você, viu, Cibele? Aqui no YouTube ela se chama Cibelinha Lita. Muito obrigada, ela me deu muito material bacana, inclusive esse pigmento aqui. Olha que linda essa cor. Olha, vou misturar. Olha que cor maravilhosa, né? E vocês viram que dissolve muito bem, porque é um pigmento, né? E à base de água. Olha, tá? Daqui a pouco eu vou testar as tintas para vocês verem o resultado. Outra tinta que você pode usar, gente, é a própria tinta acrílica. Por exemplo, eu tô só com um pouquinho de tinta acrílica, vou terminar um trabalho, quero fazer um pouco mais, você usa a tinta acrílica para pigmentar. Então essa daqui é uma tinta acrílica, inclusive é metálica, né? Eu vou colocar para a gente testar a tinta metálica também, como fica, ó. Aí eu ponho só um pouquinho dela e faço uma quantidade maior de tinta. Olha. Tá vendo? Pus só um pouquinho dela. E vamos também misturar. E olha só, com um pouquinho de tinta, olha, eu fiz um monte aqui. E posso usar no meu trabalho. Aí se eu quisesse uma tinta um pouco mais escura, colocaria mais, né, da tinta acrílica aqui. Aí você vai dosando, mas eu achei esse tom bonito. E aqui, gente, nós vamos fazer uma tinta metálica, porque também é possível fazer a tinta metálica acrílica, né? E para isso eu vou usar simplesmente a purpurina, tá? A nossa purpurina aqui que nós usamos em muitas aulas do canal. Então eu estou usando a purpurina na cor ouro rico, mas se você quiser fazer outros tons de metal, é só comprar purpurina no tom que você queira, ou cobre, bronze, rose gold, enfim, né? E a purpurina, a gente coloca também só um pouquinho, ó. E é só misturar. Aí vocês estão vendo, ó, à medida que eu misturo e a purpurina incorpora aqui nessa mistura, ela perde, né, o dourado. Mas quando você passar na peça, você vai ver, depois que secar ela fica bem douradona. Vou colocar só mais um pouquinho. Pronto, gente, tá? As tintas estão prontas. Aí, depois que elas ficarem prontas, você pode colocar, né, em um tubinho de tinta vazio e fechar bem e guardar e usar, tá? Como trata-se de uma tinta caseira, né, gente? Então, eu não posso garantir que isso aqui vai durar um ano. Não. Normalmente, eu faço aquilo que eu vou usar ou um pouquinho a mais para guardar, mas não pensem em fazer litros e litros e guardar, porque aí eu acho que não compensa, né? Compensa fazer tubinhos menores e ir usando, né? Toda receita caseira a gente tem que ter esse cuidado. E agora, olha só, vou aplicar primeiro aqui no papel para vocês terem uma ideia, né, de como essa tinta fica bacana.
Vou usar primeiro o azul. Sempre, antes de usar, dá uma mexidinha, né? Porque os pigmentos às vezes ficam no fundo. Carregar aqui o pincel. E olha só, gente. Olha a cobertura dessa tinta aqui maravilhosa. Parece a tinta acrílica comum comprada, né? E super barata. Olha aqui. Vou mostrar de perto. Olha que linda essa tinta. Tá vendo? Ó, ela espalha super bem. E você pode usar essa tinta em todos os materiais, né? Onde costumamos usar as tintas acrílicas, tá? Pode usar na madeira, no papel, no MDF. Se você quiser passar em vidro e metal também é possível, só que antes você tem que usar um primer, né? Porque todas as tintas, mesmo industrializadas, você tem que passar um primer antes. E pode usar normalmente. Vamos ver essa outra que eu fiz com pigmento em pó, com anilina. Olha que lindo também. Olha só que bacana. Muito linda, né, gente? Inclusive a anilina, se você tiver aquela anilina para uso culinário, pode usar também. Só que os pigmentos da anilina culinário são mais fracos, né? Então talvez a cor não fique tão viva, mas também pode usar, tá? Se você só tiver esse em casa, use também. E aqui essa outra, né, que nós fizemos com a tinta acrílica, né? Com aquela tinta metálica. Acrílica. Olha também que lindo. Vou mostrar de pertinho. Vocês estão vendo, gente, a cobertura que essa tinta dá? Uma cobertura excelente, é como se fosse uma tinta mesmo comprada, né? E agora, por fim, vamos usar a metálica. Também mistura bem. E aplica. Vocês estão vendo? Ela fica branca. Aí o resultado metálico vai ficar depois que ela secar. Olha, muito legal, né? Vou fazer a mesma aplicação aqui na madeira enquanto essa daqui seca. Vou deixar aqui do lado. E a mesma coisa, gente. Aqui é uma madeira de pinos, mas poderia ser um MDF também. Olha só na madeira. Essa daqui é a que a gente fez com o pigmento xadrez. Agora que foi feita com a anilina. Aí dependendo da cor, né, gente, pode ser que precise de mais de uma demão, mas isso é normal, né? Até a tinta comprada, muitas vezes a gente passa mais de uma demão. E agora essa aqui que eu fiz com aquela tinta azul metálico, acrílica. Podia ser PVA também, tá, gente? Olha. Que ótima cobertura. E por fim, a que foi feita com a purpurina dourada. E pronto, né? Vou deixar aqui secando também. E tem outra coisa que eu queria mostrar para vocês. Olha só, gente, você pode também misturar as tintas, tá? Independente de ter sido feita com pigmentos diferentes. Olha, vou colocar um pouquinho aqui da azul, olha, que aí você vai criando outras cores, né? E vou colocar um pouquinho dessa daqui. Essa feita com xadrez e essa com anilina, mas mesmo assim, ó, elas podem ser misturadas entre si. Olha. Tá vendo, gente? Eu misturei, ó, e ficou uma cor violeta maravilhosa. Então, todas elas, né, são miscíveis entre si. Olha que cor bonita que ficou. Vou até passar aqui para vocês olharem também. Olha que maravilha essa cor. Só um pouquinho aqui na madeira também, ó. Tá vendo? Muito linda, né, gente? Agora eu vou só deixar secar aqui, que eu quero mostrar para vocês também, né, após a secagem, tá bom? E já já eu volto. Até já! Gente, olha só o resultado maravilhoso da cobertura dessa nossa tinta acrílica caseira. Olha aqui no papel. Tá vendo? Ela cobriu super bem. Aqui só tem uma demão, gente. Olha, dourada. Não sei se tá dando para ver, mas ela tá bem brilhante, olha, como uma tinta acrílica dourada mesmo.
Olha só que maravilha que ficou. E olha só, gente, o resultado na madeira. Deixa eu pegar aqui mais de pertinho. Olha que lindo também. Olha, tá vendo a dourada? Aqui dá para ver melhor o brilho. Apesar do fundo ser praticamente da mesma cor, mas olha só como a dourada também ficou bem brilhante. Muito legal, né, gente? E esta aqui é mais uma receita que eu dedico a você que mora aí em locais que muitas vezes é difícil encontrar materiais para fazer o artesanato. Agora você tem essa opção dessa maravilhosa tinta acrílica caseira, super barata e com materiais que eu tenho certeza que você tem na sua casa. Então vamos lá fazer arte, né, gente? E se você gostou da ideia de hoje, dessa nossa receitinha caseira, já me dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal. Tchau, gente, até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.